Flauzino, o primeiro eixo que eu gostaria de abordar é o papel do Estado na economia. Durante muito tempo, muitos economistas da esquerda defendem que o Estado precisa assumir um papel protagonista na economia, especialmente em tempos de crise. Na sua visão, o novo PAC resgata esse protagonismo estatal, esses vários projetos que o terceiro governo Lula vem apresentando? Como você vê a resistência a esse tipo de política por parte do setor financeiro? Para quem não sabe, né, há muito tempo a economia brasileira vem marcada por políticas de austeridade que reduziram o papel do Estado. Agora, com o novo PAC e as outras iniciativas, estamos vendo, pelo menos da parte do governo, ou a narrativa que vem o governo fazendo um esforço, o novo governo, novo mandato, um esforço para retomar os investimentos públicos. Para quem não sabe, o presidente Lula anunciou ainda em 2023 a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Muitos de vocês devem lembrar. O primeiro PAC e o PAC 2. A nova edição se concentraria, segundo o presidente, em obras na infraestrutura, com foco voltado para investimento em ferrovias, portos, aeroportos, além de obras de cunho social, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos, concentrando em 7 grandes áreas. Transporte, como eu já disse, de certa maneira, né? Aí uma foto na live do ato de lançamento do novo PAC, lá no ano passado mesmo. Então, 7 áreas, que seriam transporte, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital, conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O novo programa soma 1,68 trilhão em investimento, com recurso dividido. Orçamento Geral da União, algo em torno de 371 bilhões, empresas estatais, Petrobras, né, Correios, Telebrás, que ainda existe, né? Bem desidratado, ainda existe, algo em torno de 343 bilhões, e financiamentos, né? O governo parece que vai lançar letras de títulos especificamente para isso, 362 bilhões, e o setor privado, algo em torno de 612 bilhões. E aí entra, Flauzino, sua explicação para a gente. Você acredita que o novo PAC resgata o papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico? E como essa retomada dos investimentos públicos pode ajudar a reduzir os desequilíbrios sociais e econômicos que o país enfrenta? Você, nesse momento, até para não... É muito tempo, muita coisa que eu falei, fala um pouco dessa retomada do papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico. Flauzino, fica à vontade. Mais uma vez, boa noite, né? Ao fundo, de vez em quando, tem a minha gata que vai miar aqui. São coisas sem problema. De fazer de casa, né? Enfim. O PAC, na verdade, é uma tentativa de resgatar o papel do Estado. A minha postura, a minha tese de Estado indutor e protagonista, ele teria que ser muito maior do que simplesmente fazer obras de forma que venha corrigir algumas falhas ou incentivar só a economia de mercado, né? Porque a gente sabe que o mercado investe em infraestrutura, em obras, aonde que já tem demanda, onde que já tem circulação de recurso, indústria instalada, enfim, onde que tem um interesse de retorno mais imediato, né? E o PAC, ele tenta fazer com que isso não fique só concentrado em áreas definidas pelo mercado, e vai tentando desenvolver o país de uma forma mais uniforme. Mas ainda tem muita interferência de governo, não é uma política de Estado, né? É uma política que também tem muita questão eleitoreira, né? Então, em vez de vir retorno de lucro para grandes empresas, vem retorno de votos para alguns grupos políticos. Mas, enfim, essa é a contradição que a gente vive, e uma contradição que a gente
tenta superar. É um estado indutor da economia, ele tem outro perfil, né? Ele busca o desenvolvimento e a soberania do país, independente das potências estrangeiras, do imperialismo, enfim, do grande capital financeiro. Ele tenta colocar o país desenvolvido em todas as áreas, né? Então não adianta ser só PAC, tem que ter cultura, tem que ter educação, tem que ter ciência e tecnologia, tem que ter indústria, principalmente indústria, né? Além, sem perder a agricultura e o comércio, né? Mas o Estado desenvolvimentista, ele pensa a longo prazo, né? Ele pensa em substituir vários setores do setor capitalista, de mercado, pelo Estado. E o PAC, ele é tímido nesse sentido, né? Ele não chega nesse ponto. E tem a contradição do governo Lula 3.0, né, que tenta se equilibrar em atender o mercado financeiro, atender algumas coisas de recursos de austeridade, com arcabouço fiscal, superávit primário, né, essa política macroeconômica já estabelecida há muito tempo, e ter alguma forma de protagonismo do Estado, né? Diferente do último governo do Bolsonaro, que foi só austeridade, só corte, só corte, só corte, faz superávit, paga juros, e não tinha tanto investimento, tinha zero de investimento, né? Então, essa é uma diferença entre esses dois governos, que não abre mão do superávit primário, mas só que um investe, o outro não. Então, mas a gente precisa desse investimento público, né? Sem esse investimento público, não teremos condições, né, de ser competitivos, não temos condições de avançar no desenvolvimento econômico. E aí, né, os setores da direita, os setores da grande mídia começam a colocar que é um governo gastador, que é um governo que esbanja, que fica intervindo na economia, e não é, né? Ele está tentando auxiliar que essa economia cresça, que essa economia tenha recurso, e nada mais que puxa a economia do que investimento público na economia real, né? Mas precisa vencer muito dentro da discussão, da narrativa interna do governo, essa dicotomia entre um juro alto e o superávit primário para pagar esse juro, né, que é um grande entrave para o desenvolvimento econômico. É um Estado desenvolvimentista na qual você tem que pagar 50% do seu orçamento que arrecada para o serviço do juro, do que você ter realmente esse dinheiro, né? Por exemplo, 50% do orçamento público é 2 trilhões de reais, né? O PAC é alguma coisa em torno de bilhões, né? Então, tem uma ordem de grandeza muito discrepante, né? E a gente era inverter essa lógica. Então, se você quer ter um Estado desenvolvimentista mesmo, protagonista, tem que diminuir esse pagamento desse juro, ou não pagar, ou fazer uma política macroeconômica com a qual esse juro seja extinto. Era isso, meu. Muito bem.